Tarde, Cosmic Power, boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Sejam Sejam todos todos. muito bem-vindos. Isso. O som tá baixinho, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. E você me ouve bem? Tá um pouco baixo para mim, você. É? Uai, vocês estão me ouvindo bem, outras pessoas que estão aí? Então deve ser seu som, Débora. Dá uma mexidinha Pode aí ser, no vou mudar aqui. volume. O pessoal Ok. tá me ouvindo bem. Então, quem tá aqui a primeira vez? Alguém? A nossa reunião a primeira vez? Eu. Quem é o eu? Vamos ver. Levanta a mãozinha assim, para que a gente possa te ver. Tá Não vendo, Dani? vi. Não, Maria. Maria tá dizendo só. Mas ela tá com a câmera fechada. Ah, tá. Ok. Então. Que bom, né? A gente está aqui de novo para se reunir. E hoje o texto é muito legal. Nós vamos fazer um exercício, né, Daniela? Sim. E aí, a gente também lembrando que a nossa reunião fica gravada e depois é disponibilizada no YouTube. Quem perdeu alguma reunião, quiser assistir, ou quiser convidar alguém para ver como que a comunidade funciona, também é muito legal, tá? Lá só não entra a meditação, né, Débora? É, a gente não medita lá, meditação é só aqui. Mas o que nós falamos, o que nós lemos aqui, fica tudo lá gravado. Bom, Uhum. ok? E hoje, Daniela, o que que nós Hoje a vamos. gente tá, eu já coloquei aqui no chat, tá, gente? Vê se todo mundo está acessando aí no chat a primeira edição, páginas 104 e 105, e o Cosmic Power da segunda edição são as páginas 101 e 102. Alguém se habilita a ler? A gente, com esse texto aqui, eu acho que a gente consegue Duas duas pessoas? pessoas, duas. Sim. Quem gostaria que ainda não leu? Alguém gostaria de fazer a nossa leitura? Inclusive, Daniela, podia colocar aqui, porque eu tive até Hum, essa pergunta, de onde a gente compra os livros do Cosmic Power, tá? agora, coloco Então, a agora. gente coloca aqui o, o endereço, a gente pode adquirir o livro, né, que fica até Uhum. mais fácil para a gente, em casa, escolher o que a gente gostaria de aprofundar mais, né? Tá aí também no Uhum. chat, tá? Tá. Link. E aí, mesmo quem não leu hoje, já vai pensando para a próxima reunião, né, se gostaria de fazer essa leitura. Então, alguém levantou a mãozinha aí para leitura, Daniela? Ainda não. Ainda não. Eu estava buscando aqui o link. Vamos ver. Alguém se anima? O que não leu no último mês? Que eu acho que aqui já tem muitas pessoas que já leram, né? Mas Não, lembrem pode que ser de novo. Pode é repetir. Já que ninguém que ainda não leu se habilitou, vamos então. Quem ninguém gostar? por enquanto. Daniela, você podia então ler uma parte e a gente só escolhe mais um leitor, tá bom? Uhum. Maria, Maria Machado, você tá com o livro aí? Oi, Dani. Tô. O Posso te som tá bom? convidar ou te Pode. convocar? Pode. Só o som tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Aí a Eu- gente vai fazer o seguinte: eu vou começar Hum. lendo, tá? A página 100. Você tá com a primeira ou segunda edição? Primeiro, a memória do corpo e como a acessamos. Exatamente. Tá, Aí você vai ler. Na verdade, eu vou começar dando o tom aqui da leitura tá, até o terceiro parágrafo, fecha os olhos. Aí você lê os outros dois, tá bom? tá bom. Então tá joia. Ok, professora? Muito bem. Então, a gente, antes de começar, nós vamos fazer o nosso centramento para que a gente fique mais presente, mais atento, absorva melhor as palavras da leitura. Então, a gente pode fechar os olhos um pouquinho,
Vamos relaxar o nosso corpo, soltar o ar pela boca, expiramos. E novamente, nós vamos inspirar e abrimos a boca e expiramos. Inspiramos, expiramos. E mais uma vez. Inspiramos e expiramos. Então, vamos novamente abrindo os nossos olhos. E aí sim estaremos prontos para a nossa leitura. Deixa eu só destacar a Maria aqui também. Hum. Ok, estava silenciando. Todo mundo sempre ficar atento, pessoal, a deixar os microfones no silencioso, tá? Então vamos lá. Capítulo 10: A memória do corpo e como a acessamos. O teste de equilíbrio, a sabedoria do corpo. Tudo o que já fizemos, pensamos e sentimos fica armazenado nas células do nosso corpo e no nosso subconsciente. Ao mesmo tempo, nosso subconsciente sabe exatamente do que o nosso corpo precisa para ser saudável e feliz. Mas como acessar essas informações armazenadas? Para isso, existe um método cinesiológico, o teste de equilíbrio, também chamado de reação do corpo inteiro. Todo mundo é capaz de aprender esse tipo de teste de equilíbrio. Para isso, um princípio básico é aplicado. Nosso corpo, geralmente, sente-se atraído por afirmações, coisas e ideias positivas, mas sente repulsa por coisas negativas. Isso sempre se deu dessa forma, desde o princípio, com nossas primeiras células e continuará ao longo de toda a vida de um ser humano. Aqueles que estão dispostos a trazer paz à sua consciência e sintonizar-se com o corpo serão capazes de comunicar-se com o subconsciente. Para isso, deve-se ficar de pé, em uma posição confortável, mantendo os pés afastados na largura dos ombros. Os braços devem estar soltos ao lado do corpo. Por um momento, esqueça todas as preocupações e procure apenas relaxar o corpo. Assim que alcançar o ponto de presença, feche os olhos. Após alguns segundos, percebemos que é impossível ficar completamente parado. Da mesma forma que um pêndulo, para que não haja perda de equilíbrio, o corpo muda um pouco a posição o tempo todo. Esses movimentos mínimos não são controlados pelo nosso estado consciente, e sim por um campo de informações, localizado mais profundamente dentro de nós. Se, neste momento, for feita uma afirmação verdadeira, em até 10 segundos, o corpo se inclinará visivelmente para frente ou até se moverá. Por outro lado, se for feita uma afirmação negativa, dentro desse mesmo curto período de tempo, o corpo se inclinará para trás. Esses movimentos podem variar entre mínimos e intensos. Isso pressupondo que a pessoa a ser testada não imponha uma resistência ativa. Isso ocorre porque o corpo e a alma
tendem a repelir não apenas pensamentos e sentimentos negativos, mas também declarações falsas e coisas nocivas. O corpo quer se afastar de uma afirmação inverídica e é atraído por uma afirmação verídica. O mesmo acontece com uma planta ou uma árvore. Quando elas sentem o local onde estão como prejudicial, elas desejam deixar o local onde estão e passam a crescer em direção à energia que sustenta a vida. Ok, muito bem. Então, essa é Obrigada. uma parte prática muito legal, né? A gente poderia, então, fazer esse exercício agora, né? Desde que a gente queira, né? Porque aí fala também desde que a gente se abra, né, para essa informação. Então, se todos estiverem de acordo, quiserem, a gente vai fazer o exercício. Tá todo mundo com a câmera, com o microfone fechado, né? A gente então pode falar, né? A gente está num lugar que não tem ninguém conosco, a gente pode então fazer uma afirmação positiva e depois fazer uma afirmação negativa, ver como o nosso corpo vai se comportar, né? Então, quando ele inclina para frente, é um sim, e quando ele inclina para trás, é um não. O que nós afirmamos. Se a gente inclina para frente, o nosso corpo e a nossa alma estão em sintonia. E quando a gente inclina para trás, nosso corpo e nossa alma não aceitaram aquilo como uma coisa boa para a gente, né? E é claro que às vezes para um aquilo é bom e para outra pessoa aquilo não é bom. Então, a gente vai, a princípio, fazer essa afirmação positiva, faz uma afirmação negativa e vê como o corpo, então, para a gente tirar, né, ver que o corpo responde. Depois nós podemos fazer uma pergunta, né? Uma afirmação de uma pergunta. E aí cada um pode fazer e vai ter essa resposta do seu próprio corpo, ok? Então vamos todos ficar de pé, né? A gente pode ficar de lado também, a gente não precisa de ficar olhando aqui para a tela, porque a gente vai se observar. Se a gente está muito de frente, às vezes a gente pode ficar tentada a olhar para aqui, né? E eu vou conduzindo, então, aqui um pouquinho o exercício. Então, a Sophie falou, né? A gente fica de pé, as pernas estão com abertura, né? Mais ou menos do nosso quadril, então a gente abre um pouquinho as pernas. Os braços estão soltos ao longo do nosso corpo. E a gente, então, relaxa, né? Uma maneira da gente ficar relaxado e presente é soltar um pouquinho o ar, também é uma maneira, né? Esvaziar a mente, não pensar em nada. E aí, então, quando a gente estiver relaxado, a gente pode fechar os olhos e nós vamos fazer uma afirmação positiva. A gente pode falar: eu sou o meu nome, ou eu trabalho com isso, né? Vamos ver como o nosso corpo reage. Espere um pouquinho. Fale alguma coisa que você sabe que é verdadeira. É um fato. E agora vamos falar algo que não é verdadeiro. A gente fala um outro nome
de nós mesmos. Eu sou, e fala o nome trocado, ou eu nasci em outra cidade, por exemplo, né? Cada um pode escolher o que falar. Ok? E agora vamos fechar os olhos um pouquinho, soltando ar pela boca, e podemos fazer uma pergunta, algo que gostaríamos de saber, que podemos realizar e que estará em sintonia tanto com o nosso corpo quanto com a nossa alma. Ou um relacionamento que eu quero começar, ou uma mudança de profissão, uma mudança de cidade. Primeiro, escute a sua pergunta. E aí você faça a pergunta. E quem já estiver pronto, que consiga encontrar a pergunta e a resposta, pode se sentar novamente. Senão, você continua mais um pouquinho. E agora nós nos sentamos. Ok, muito bem. E a gente pode, então, né, ter o hábito de fazer isso, né? Quando a gente tiver alguma dúvida, escutar o nosso corpo, né? Ok, então vamos agora intercambiar aqui, né, Daniela? O que que a gente experimentou no exercício, se a gente realmente conseguiu se entregar, se criou alguma resistência, ou se realmente nós já confiamos, né, nessa resposta do nosso corpo. E a gente pode falar sobre isso. Ou então alguma parte que leu no texto que achou interessante. Vamos lá? Quem gostaria? Maria, você que foi leitora, quer comentar alguma coisa? Então, o que eu quero comentar, assim, eu já conhecia um pouquinho desse exercício, mas foi muito bom rever e trazer a importância do quanto a gente pode absorver a informação do nosso corpo, da gente mesmo, se autorregular. E às vezes a gente fica perguntando e opiniões fora, e a Wanda está tudo dentro, né? Então, cada vez mais o Cosmic Power tem trazido isso para minha vida. Maria, está tudo dentro, não adianta ficar procurando fora. E aí é mais uma informação hoje, né, no concreto mesmo. E aí eu fiz as perguntas e senti mesmo o movimento do corpo, tanto a negativa quanto a positiva, deu certinho. Realmente o corpo correspondeu hoje exatamente conforme a minha pergunta. É isso. Obrigada. Que bom. Isso que você falou é muito importante, né? Que às vezes a gente pergunta para os outros, mas é a gente mesmo que sabe a resposta.
E a Sophie fala muito isso. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo, né? Então, o nosso corpo sabe todas as respostas, nosso subconsciente, em conexão com o nosso corpo, passa essa informação, e a gente, às vezes, fica delegando outra pessoa, a responsabilidade para outra pessoa, né? Quando, na verdade, essa responsabilidade é nossa. Porque o que for ser bom para você não vai ser bom, às vezes, para mim, né? Então, cada um sabe de si, né? E Ok. tem uma outra coisa também, Débora, conforme a gente vai fazendo cósmica, a gente vai escutando melhor o nosso corpo. E essa escuta, que é feita por meio do teste, ela vai virando sensação física. Às vezes, só de você olhar para. Ou pensar, por exemplo, devo ir para essa viagem? Não devo. Devo ir para esse evento? Não devo. Devo ir para essa festa? Não devo. Né? O corpo, ele já sinaliza. E você começa a ficar com essa escuta mais afiada. É lógico que esses testes, eles, se a gente entra nesse centro e se esvazia e vai, ajudam, né? Eu, por exemplo, fiz uma pergunta ousada agora de algo que está me rondando há semanas e que eu venho escutando. O corpo quer, mas a mente ainda estava assim. Aí o corpo foi para frente e a mente precisa acompanhar, porque às vezes a gente fica também resistindo ao que o corpo quer, né? É isso que você falou também é muito importante, Daniela, porque a gente já tem um pouco disso, né? A gente vai a um ambiente, a gente não se sente bem ali, o nosso corpo nos dá esses sinais, né? E às vezes com alguma pessoa a gente tem uma certa reação, nosso corpo também já nos fecha às vezes para algo, né? É, mas com o cósmico realmente, né, a gente já vai tendo mais essa percepção. Foi o que você falou aí, né? A nossa escuta fica maior e também a gente vê, né? Olha, eu estou reagindo com essa situação porque isso é algo que eu tive de uma experiência ruim ou é algo que realmente não é bom para mim, né? E às vezes a gente vai tirando isso, né, com essa prática, vai se expandindo e começa a ter menos reações com os lugares ou com as pessoas. É que isso também é muito importante, né? Uhum. Ok. Mais E, alguém? e eu achei Ah, interessante também aquela analogia que ela fez com a árvore, Débora. aham. Da luz, né? É, Sim. porque a árvore, quando ela está num lugar que não é muito favorável, o próprio corpo dela se move numa outra direção. Sim. E a gente também é natureza. Então, às vezes, o nosso corpo está se movendo numa outra direção e respeitar esse movimento, né? É, as árvores, né, sabem que precisam de ir para a luz para crescer, que é ali que é o lugar bom, né? E nós também sabemos isso. Só que quando a gente não escuta o que é bom para a gente, às vezes a gente adoece, né? O nosso corpo adoece. Então, estar na sua verdade é estar saudável. E o nosso corpo sabe o que é a nossa verdade, né? Uhum. Então, quantas vezes a gente fala não e a gente queria falar um sim, ou quantas vezes a gente só fala sim e a gente precisava de falar um não, né? E aí a gente acaba adoecendo, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente também, né? Então, o que que é verdadeiro para mim, né? A Andrea levantou a mão, né, Andrea? Sim, é uma dúvida. Uhum. É possível a gente fazer uma afirmação ou uma pergunta e o corpo ficar nem para frente nem para trás, ele ficar assim um pouco no meio, né?
vamos dizer assim, como o pêndulo, né? Às vezes, quando a gente trabalha com o pêndulo, a gente percebe isso. Às vezes ele fica ali tremendo, mas fica parado, né? Isso é Uhum. possível no corpo também? Sim, é possível. Ou às vezes você não se abriu tanto para o exercício, ou às vezes você tem alguma dúvida. Pode ser sim ou não, né? Vai depender do que você, às vezes, escolher. Por exemplo, uma profissão. Às vezes você tem uma aptidão para duas coisas. Pode ser que você oscila, né? Daria para as duas, né? Então E pode pode ser. ser também a formulação da pergunta, né, Débora? Pergunta. É, a pergunta tem que ser muito bem feita, né? Normalmente você não fala assim, eu vou mudar para, por exemplo, vou mudar para São Paulo, aí vai te falar sim ou não. Eu mudo para São Paulo ou para o Rio? Você não fez uma pergunta certa, porque você tem que fazer uma pergunta que o corpo te dá uma resposta, né? Ok? A minha dúvida seria: pode ser que o corpo ainda não tenha uma resposta ou ele sempre vai ter uma resposta? O corpo sempre vai te sabe o que que é. Sempre Ok, ele sabe. Ele perfeito, sabe o que que é obrigada. bom para você. Ok. Mais alguém? Alguém se surpreendeu com a resposta que teve? Você, Daniela? Sim. Você se surpreendeu? E aqui a gente está fazendo esse exercício com um grupo grande, então nós estamos num campo ampliado, né? Então É. esse campo fica mais potente ainda, né? Porque a gente está aqui numa rede de apoio, né? Um campo maior de informações se abrindo. Isso é legal que você está falando, porque como tem mais energia disponível, a clareza vem com mais força, né? Você vem com Uhum. muito mais potência. É. Então, eu já sentia, só que eu fiz uma pergunta bem específica mesmo, e deu o que deu. Vilmar, fala com a gente também, Vilmar, como é que foi para você? Peraí, peraí, peraí. A minha surpresa é que a primeira afirmação que eu fiz foi assim: eu sou Vilmar Calbucci. E aí meu corpo, puf, para trás. E Hum. caramba, deu problema aí. Isso eu posso explicar Não, bastante. pois é, mas aí depois eu fiz o segundo teste. Meu nome é Vilmar Calbucci. Aí sim, aí Muito Uhum. então pode bem. explicar, Daniela. É o seguinte, a minha mãe trabalha com cinesiologia há 40 anos, né? 30, 40 anos. Então, algumas vezes a gente tá com os nossos meridianos cerebrais, ao invés de eles estarem equilibrados, que é dessa forma aqui, às vezes o disjuntor caiu, entendeu? A gente tá com a nossa polaridade invertida. Então, tem algumas práticas, Hum. alguns exercícios para que a gente volte, né? Quando a gente está com a polaridade invertida, que a gente sai desse centro, isso acontece também, a Sofia muitas vezes ela faz os exercícios na cabeça da pessoa para trazer a pessoa para o momento presente. Tem esse aqui que é o ponto karatê também, que a gente bate as laterais dessa mão. Tem uma série de exercícios assim que a gente faz para poder voltar para esse centramento. Mas quando a gente está fora desse centro, a gente troca direita por esquerda, a gente troca nome, a gente se bate contra móveis, entendeu? Então é nesse momento que a polaridade está invertida, mas isso é momentâneo. Então, uma coisa que você pode fazer quando você percebe que a resposta está deslocada assim é fazer umas 5 a 10 respirações profundas, né, do Cosmic Power também. E se você quiser, você pode bater aqui. Outra coisa que a cinesiologia ensina é massagear as orelhas. A gente puxa as orelhas para cima, para o lado, para baixo, porque aqui a gente também está oxigenando, né? Pode enrolar, desenrolar. Então, tem uma série de exercícios, né, que a cinesiologia ensina para voltar para esse centro interior. Mas isso é passageiro, tá? Não se preocupe, não. É.
Isso aí são dicas ótimas, porque a dona Elce, né, que esteve aqui conosco, já fez curso de cósmica, ela trabalha com isso, que é a mãe de Daniela, né? Então, Daniela entende muito também de cinesiologia. Mas o que o Vilmar falou foi uma outra coisa. Ele falou uma outra coisa muito interessante, porque ele falou: Eu sou Vilmar Calbucci. É. E aí o corpo falou: Não. Ele falou: Meu nome é Vilmar Calbucci. Ah, Será que nós só somos a nossa identidade aqui e agora, né? Como a Sofia às vezes fala, eu sou só isso aqui, só esse corpo, só essa pessoa que está aqui agora, ou eu sou, né, um ser de luz? A Sofia uma vez fez uma pergunta para gente. Eu sou uma pessoa que tem um espírito ou eu sou um espírito vivendo uma experiência na Terra, né? Então, o seu corpo já foi até mais fundo, numa etapa até maior, viu, Vilmar? Aí, que Hum, ótimo, né? Então, eu estou Vilmar agora, meu nome agora é Vilmar, né? Mas eu não sou só isso aqui, eu não sou só o Vilmar, né? Ok? ok. Então, foi a Obrigado. resposta que seu corpo te deu. Que bom, né? olha o Ok? sorriso do Vilmar como está aberto, Vilmar. Eu lembro quando você É. entrou aqui na comunidade. Muito bom te ver sorrindo assim. A Obrigado. Alba. Ei, Alba. Débora, sabe qual foi minha pergunta? A pergunta que você fez. Eu me mudo para São Paulo? Ah! Eu fiquei impactada aqui com esse seu exemplo. Aham. Quero saber a resposta, foi não. Eu continuo na Bahia. Meu corpo Ah! foi totalmente para trás. E, Sim. e essa resposta, para mim, é libertadora. Uhum. Porque eu realmente, nesses dias, eu estava assim, ai, nessa dúvida e sabe, assim, foi realmente uma resposta. Obrigada. Que bom. Que bom que você encontra a sua resposta, né? Porque a gente vai conversar com outras pessoas, um fala uma coisa, o outro fala outra. O que que é bom para mim, né? O que que eu vou ficar mais feliz? Né? Que bom. Mais alguém? E alguém que não teve muita facilidade ou que ficou confuso, vale perguntar também, pessoal. Ou que É, não o que eu entendeu, né? acho que às vezes pode acontecer aqui também, né, Daniela? A gente ficar um pouco preocupado que alguém está observando a gente, ou com medo de alguém chegar no lugar que a gente está, né? Porque a gente às vezes está em casa, alguém entra no lugar, por isso que a Sofia sempre fala, né? Que quando a gente vai fazer algum exercício, ou tiver na nossa reunião, para a gente ir para o nosso lugar, que ninguém vai nos incomodar, né? Avisar para os filhos, não entra agora, não. Mas realmente, se teve dificuldade e não tinha essa tensão, né, de ser interrompida, né? Ou foi tranquilo para todo mundo? Como que foi? Ou A alguém quer fazer alguma Cristina. pergunta? Tá bem, né? Para mim, o meu filho me interrompeu, mas ainda assim eu me surpreendi como eu consegui fazer o exercício com facilidade. E uma das perguntas foi um não, e veio aquela repulsa, assim, para deixar bem claro que é não, né? E quando fala que os pensamentos, os sentimentos ficam impregnados no corpo, eu faço tratamento de gastrite já há uns 10 anos. Mas os terapeutas estão sempre me lembrando para me vigiar meus pensamentos. E ainda assim eu me pego pensando com que aconteceu no passado e ainda sentindo raiva, né? Então, no meu caso, tem que ser um exercício diário, né? De ficar no aqui e agora e tal. Mas essa atividade eu achei bem interessante, assim, me trouxe essa reflexão, essa lembrança, né? De que fica tudo no corpo, os sentimentos, as emoções. Sim.
fica tudo armazenado no corpo. E essa nossa respiração consciente no Cosmic Power nos ajuda demais, porque nós podemos reprogramar, né, os nossos, podemos até inclusive nos liberar dos traumas. Então, principalmente através da expiração, né? E quanto mais também a gente fica querendo ficar livre de algo, mais a gente fica preso ali. Eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquilo. E aí você fica presa naquela situação. Então, você relatou que você tem algo que te deixa muita raiva, que você ainda tem raiva. Você pode, então, às vezes, lembrar o que que aconteceu de bom depois daquilo que aconteceu com você de ruim, né? No que eu me tornei hoje, se não fosse aquilo, né? Vou Ok? fazer isso. Porque tudo que às vezes é muito ruim na nossa vida nos faz experimentar a nossa força ou nos conduz depois para outra experiência que às vezes é até melhor, né? Tem um ditado que fala, né? Quando Deus fecha uma porta, se abre uma janela, não é assim, Daniela? Uhum. Ok? Qual a E janela que abriu para você, né? Pensa nas janelas que abriram, em vez de eu quero ficar livre dessa experiência, porque você não pode esquecer. Aquela experiência nunca vai deixar de existir, uhum. nunca. Então pensa na janela que abriu, né? E aí a raiva vai ficando sem razão de ser, né? Ok? Tá bom. E os nãos da vida devolvem a gente para o nosso próprio caminho, né? Uhum, sim. A Mônica. Foi, eu. Então, eu fiquei feito um pêndulo assim na minha pergunta. Aí, o que a Débora falou, eu percebi que é porque eu não perguntei direito, né? Eu perguntei assim: será bom eu me mudar para o sul ou sudeste? Aí, caramba, né? Como assim? Tu quer ir para onde, ao final das contas, né? Aí o corpo ficou assim, balançando. É porque minha filha mora em Minas Gerais e minha família mora no Paraná, em Curitiba. Aí eu moro em Belém, no Pará, e cogitando de me deslocar depois de décadas de ir para perto dos familiares. Só que eu tenho gente em Minas e no Paraná, e eu perguntei assim, uma pergunta doida, né? Aí eu percebi, na resposta da Débora, eu percebi porque eu fiquei como um pêndulo, assim, sabe? Vai ver que é porque o meu corpo não entendeu, eu mesma não sei para onde É eu porque pretendo tinham duas ir. opções, Mônica. Você precisa focar em uma. Pois é. E aí, outra coisa que eu queria falar é que eu vi esse tipo de procedimento no Access Consciousness, né, que é acessando o consciente, que é uma outra prática que utiliza ferramentas, sabe? Que uma pessoa me falou sobre isso, sobre essa coisa de você perguntar e ou para frente ou para trás, que o corpo te sinaliza. E uma terceira questão é que eu quero falar da importância do silêncio, ao qual eu não me dedico muito e eu preciso me dedicar. Eu estou aqui na sala da minha casa. E eu tô ouvindo Beatles na maior altura, que meu filho está escutando no quarto. Na cozinha tem mais gente fazendo barulho, só tem 3 pessoas aqui, mas se eu não me recolho, aí eu fico com uma porção de estímulos, entendeu? Então, eu acho importante pontuar isso. Se é o meu quarto, por exemplo, com a porta fechada, o lugar adequado, que eu me manque e me vá para lá, entendeu? E não fique cheia de, Isso. de estímulos que me dificultam talvez acessar um outro espaço interno meu. É isso que eu queria falar. O ideal é você escolher um lugar que você não vai ser incomodada com nada, que nada te distrai. Então, se você tem esse quarto, da próxima vez, fique no quartinho fechado. Pessoal, dá para ficar com som baixo pelo menos 1 hora aqui, porque eu vou estar aqui de 7 às 8, pode pôr o som baixo. Tá.
E eu tô cansada de fazer isso aqui em casa, porque tem eu e meu marido e o lugar que eu faço a reunião é na minha sala de visita, e é onde fica a televisão. Então, eu toda terça-feira, querido, você pode ficar no quarto um pouco? E ele vai. Então, já tem muitos anos que ele faz isso, né? Por causa das meditações também. Então, aí ele vai com prazer, né? E ele fica todo feliz que está colaborando também. Obrigado. E aí, tá? É, mas uma coisa que você falou é interessante também, que é sobre esse barulho, né? Porque às vezes a gente está meditando em algum lugar e pode acontecer buzina ou alguém bater uma porta, uma janela, sei lá, acontecer algo e a gente assustar, né? E a gente sempre dá um comando também para a gente, né? Que a gente vai meditar ou a gente fala que se acontecer algum barulho, que a gente vai cada vez mais fundo na meditação. E aí aquele barulho a gente nem escuta, não assusta, porque a gente escuta o nosso corpo e o nosso corpo dá essas respostas, que é o que a gente viu aqui nessa leitura, mas a gente também é o chefe do nosso corpo. Nosso corpo obedece o nosso comando. Não é a gente também pode dar algum comando para o nosso corpo e ele vai nos obedecer, né? Então, ao mesmo tempo que ele sabe tudo, nós também somos o chefe dele, né? Sophie fala, nós somos um rei com trilhões e trilhões de súditos que são as nossas células. Tá bom? Mais gente levantou a mão. Rejane, tem que só que abrir seu microfone, Rejane, por favor. Ok, agora sim. Eu levantei a mão porque, pela pergunta que eu fiz e pela forma como veio a resposta, eu entrei no Cosmic Power através de um encontro com a Cleide. Eu morava em Alto Paraíso de Goiás e hoje eu moro em Porto Alegre. E a pergunta que eu fiz é se seria bom para mim eu me aprofundar no Cosmic Power, fazer as próximos é, aprofundamentos mesmo, né, para ter mais acesso a toda a tecnologia que vem a oferecer e que eu conheço um pouco de ver vocês falando, de saber sobre a imposição de mãos e tudo mais, que a cada encontro vão aparecendo, né? Esses aprofundamentos que vão sendo dados à medida em que a pessoa vai avançando. E a resposta veio muito forte, o meu corpo realmente se jogou para frente, eu achei bem interessante. Aí eu quis compartilhar, porque eu digo, bom, se eu estou compartilhando aqui, que é do Cosmic Power, essa resposta, de repente isso ainda fortalece mais a possibilidade de vir a se manifestar. Gratidão. Ok. Certinho. Aprofundo mais no cósmico, continuo sim, né? Ok? E o que ela Ok. disse que admitir isso publicamente aqui nesse campo vai trazer ainda mais força para ela nisso. É, É uma verdade. é um compromisso, né? Que você está quase que assumindo com você mesma, né? Ok? Perante muitos olhos e são os olhares que modificam o objeto observado, né? Então, quando a gente se coloca na frente desse todo o princípio do processo fenomenológico das constelações também, quando a gente se coloca e a gente dá um passo e tá todo mundo olhando, a energia é diferente mesmo dentro desse campo. Foi o que eu imaginei, que a declaração traz força para essa possibilidade, né, de se manifestar. Obrigada, gurias. Ok, muito bem. Mais alguém?
Doutor, deixa eu ver a telinha aqui. Mais Já alguém estamos, gostaria de falar já estamos algo? no horário, mas a Tá? Isabela levantou. Vamos Então botar a vamos. Isabela aqui. Estamos com saudade, Isabela. Tem dois com a mãozinha levantada. A Rejane já falou. Oi. Oi. Ah, Seu tá. som tá diferente, Isabela. Tá diferente? É que eu arrumei uma caixinha de som para aumentar a voz de vocês. Mas tá com chiado, é bem importante. Ai, ai, ai. Mas a gente consegue. Será que o ventilador? Alô? Nós Pode estamos te falar, ouvindo fala. bem, pode falar. Então, eu me lembrei que faz 10 dias atrás eu fiz uma constelação comigo mesmo, com 2 cadeiras, né? Então, o exercício feito agora, né, com o corpo, eu fiz, coloquei 2 objetos na minha frente para ver qual era para mim assumir e qual não. E nesse movimento era assim, ó, eu nunca mais eu fiz constelação em grupo, só fiz constelação individual. E aí eu me acomodei e digo, não vou fazer mais em grupo, né? Mas o pessoal me pedia quando é que ia ter constelação. E daí eu fiz com as cadeiras, e daí eu fiquei na dúvida de um e de outro, mas quando veio o sim, veio sim, é para fazer, mesmo que você não queira, é bom fazer. E daí veio outros ensinamentos também, que eu não vou contar, porque dizia respeito à minha pessoa, né? Então, aí ampliou mais ainda, além do sim, veio mais orientações, né? E isso tem a ver com essa leitura de hoje, porque o meu corpo foi do lado do sim, né? Então, é verdadeiro esse movimento da energia do nosso corpo. Quando a gente tem dúvida, a gente parar para se focar no assunto. E se a gente for sincero, a resposta vem, né? Daí eu fiz um trabalho de constelação domingo e eu acredito que o campo é que define, né? O campo é que acompanha a gente. E a gente se dispõe, como diz a Débora, nós estamos a serviço do campo, né? E assumir isso e assumir a sinceridade com a gente mesmo. Acho que isso são 2 pontos muito importantes para que a resposta tenha sua força, né? Obrigado, é só isso. Obrigada, Isabela, muito bem. Então, meus queridos, a gente aprendeu um negócio bem bacana, né? E a gente pode colocar em prática, ok? Sozinhos também. Então,